Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e hoje eu vou mostrar para vocês o meu último trabalho, que é essa planilha que vai nos ajudar a controlar as nossas ações e nos ajudar a fazer as simulações quando eu for fazer aportes. Vamos lá então? Bom, se esse é seu primeiro contato com o trabalho meu, essa planilha ela está interligada com a planilha do Lombello. Se você não sabe o que é a planilha do Lombello, olha o card que eu estou colocando aqui. Nesse card você vai ver um vídeo onde eu ensino a fazer o link com a planilha do Lombello e autorizar o uso da sua planilha. Também ensino como fazer uma cópia para que isso aqui funcione. Ok? Resumindo muito rapidamente, você deve colocar o link da planilha do Lombello aqui e fazer a autorização e pronto, a sua planilha está funcional. Vamos começar então com a primeira aba, a aba configuração. Essa aba é a aba que você deve inicialmente fazer todos os setups da sua carteira. Nesse quadro aqui, eu coloco o nome das minhas carteiras que vão compor o meu portfólio. Nesse caso aqui eu coloquei conservador, moderado, agressivo, especial, position, small caps. Está presetado com 6 carteiras. Eu acho que isso atende 99,9% das pessoas que vão utilizar isso aqui. E tudo que está em amarelo eu posso digitar. O que está em branco ou azul, eu não posso digitar. Se eu digitar alguma coisa aqui, eu tenho fórmulas embutidas aqui, eu posso estragar a planilha e você inviabiliza o uso dela, ok? Essas cores aqui, elas vão ser apresentadas nas outras abas. Aqui você pode mudar e colocar o nome que você quiser, ok? Melhor do que ganhar muito é não perder. Isso é muito importante. Então, a sua carteira, ela sempre vai ser configurada de acordo com o seu risco e de acordo com a sua característica de investidor. Ponha isso na cabeça. Eu aqui defini os riscos como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E aqui os números correspondentes, que também não devem ser mudados. Nessa parte aqui, Tesouro Direto Selic 2025, ele é um referencial que eu vou utilizar na aba precificação. Essa parte azul, essa taxa é coletada automaticamente lá da página do Tesouro. Por que tem essa parte manual aqui? Porque essa página do Tesouro, ela cai muito e às vezes isso aqui fica não disponível. Quando isso aqui não estiver disponível, a planilha vai utilizar a parte que está em manual. Então é por isso que tem parte manual e parte automática. Aqui você coloca o número que você acha que vai estar a taxa de Tesouro Selic. Aqui ele coleta automaticamente da página do Tesouro. Um outro ponto importante na configuração do seu portfólio é a alocação dos seus ativos. Aqui você diz quais são os seus ativos, quais são o nome das suas ações, né? Na verdade, os códigos das suas ações. Dessa parte aqui, você coloca o percentual mínimo e o percentual máximo. Isso eu aprendi com Daniel Nigri, que na minha opinião é um dos melhores analistas e uma das melhores casas de research hoje. O nome da casa dele é Dica de Hoje. É fantástico. Por que coloca mínimo e máximo ao invés de colocar simplesmente 10%? Porque isso aqui torna a minha alocação mais flexível. Como eu sou um investidor de longo prazo, eu compro sempre, eu faço aportes regulares e raramente eu vendo. Se, por exemplo, o Itaúsa subir muito ou cair muito e ele ainda permanecer dentro da minha faixa de alocação, eu não preciso fazer nada. Então, para cada ação, eu coloco o percentual mínimo e o percentual máximo para todos eles. Aqui a média é calculada automaticamente. E aqui tem um outro ponto que eu também aprendi com o Daniel Nigri. Ele utiliza
nas configurações dele o comprar e o manter. Tá. Comprar significa que o que tiver com C de comprar, toda vez que eu for fazer uma simulação de aporte, ele já faz o cálculo da minha quantidade de dinheiro que eu estou aportando com as ações que estão com C. Ele dá prioridade para essas que estão com C. Quando tem M, manter, por exemplo, que eu vou colocar aqui em M dias, me diz o seguinte: esta ação ela está na minha carteira, eu não quero vender agora, mas também não quero aportar. Eu quero esperar um tempo, porque eu quero observar o desenvolvimento dessa ação. Quando eu coloco o M, ele já fica vermelho para dizer, olha, não aporte nada. E aqui está 0%. Ok? Essa outra parte aqui, também eu coloco todas as ações que eu tenho no meu portfólio, nas minhas carteiras. Aqui eu digo cada ação e sua carteira respectiva. Por exemplo, a Itaúsa 11. 11 é conservador. Risco 9. 9 é muito baixo. Frasle 1. 1 é small caps. 5 médio. Entendeu? Então você vai fazendo isso para cada ação. Você vai colocando numa carteira específica e atribuindo uma nota de risco para cada uma delas. Então é isso. Nessa aba é tudo que você tem que fazer. Bora para a aba Gráficos. Essa aba Gráficos, ela é simplesmente para você dar uma olhada no seu ativo. No caso aqui eu tenho Itaú. Se eu quiser trocar, basta eu clicar aqui, ele me abre o leque de ações que eu tenho na minha carteira. Vamos continuar no Itaú. Eu tenho os retornos mensais e retorno acumulado desse meu ativo. Do lado de cá, nesse gráfico, eu tenho o azul, as barras azuis. Eu tenho as barras azuis, que significam os retornos mensais, e a linha vermelha me diz qual é o retorno acumulado desse ativo no período. Ok? Embaixo eu tenho as barras azuis, o valor investido, este valor investido mensalmente, e o valor de mercado em vermelho. E se eu fiz aporte no mês, aparece o amarelo. Isso aqui é muito bom para você dar uma olhadinha rapidinha no ativo que você está interessado. Se você quiser ver um outro ativo, basta você vir aqui e clicar. Por exemplo, Petrobras. Dependendo da sua conexão, isso é mais rápido ou mais lento. Isso é muito legal para você dar uma rápida avaliada no seu ativo. Bora para a aba Ações. Essa aba Ações, você tem uma visão geral do seu portfólio. Notem que essas cores correspondem às carteiras que você nomeou lá na aba Configuração. Essas aqui, lembra? Vou até clicar aqui para vocês verem. Essas aqui. E eu trago algumas informações para você ver o andamento da sua carteira. Te mostra qual é o setor, PL, EV/EBIT, ROI, ROIC, o dividend yield, o preço de hoje, o preço do mercado, qual é o valor atual da sua alocação, o preço médio que você pagou até hoje, a quantidade de cotas que você tem para cada ativo, a quantidade de proventos, os valores em proventos que você já recebeu, o valor investido, quanto você pagou por tudo isso, a rentabilidade sem proventos, isso é, você não reinvestiu, e a rentabilidade com proventos, isso é, você reinvestiu seus proventos. A alocação atual, quanto você tem hoje, e a alocação ideal, quanto você deveria ter, de acordo com aquilo que você estabeleceu lá na aba Configuração. Do lado de cá, eu tenho uma visão de cada carteira. A mesma coisa. A carteirinha conservadora que a gente colocou na configuração. O valor atual, a quantidade de proventos que eu recebi, que
foi investido, a rentabilidade dessa carteira, os proventos sobre o mercado, sobre o valor atual, o dividend yield dessa carteirinha conservador, a alocação atual e quanto eu deveria ter alocado conforme eu especifiquei na aba configuração. Eu tenho todas as carteiras e aqui eu tenho o total. Do lado de cá, embaixo, eu tenho os gráficos que retratam as informações que vocês acabaram de ver. Aqui o valor atual e o valor investido. Valor atual azul, valor investido vermelho. E é bom que o azul seja maior do que o vermelho, né? Eu estou tendo lucro assim. Aqui, quanto que está alocado em cada carteira. De acordo com a minha configuração, eu coloquei alguns percentuais e isso aqui está sendo retratado de forma visual. Aqui a alocação por ativos, quanto que tem em cada ativo, cada ação que eu coloquei. Aqui eu tenho a alocação por setor, isso aqui é muito bom na hora de diversificar. Tem algumas pessoas que acham que diversificar é você comprar muitas ações. Muitas vezes a pessoa concentra num setor e se aquele setor vai mal, todas as suas ações irão mal também. Então isso aqui é muito interessante para você olhar a diversificação por setor. E esse gráfico aqui, ele é muito interessante, porque ele mostra a maturidade da sua carteira. Cada barrinha dessa mostra a quantidade de aporte em azul e a quantidade de rendimentos em vermelho. No futuro, quando a sua carteira estiver te gerando muita renda passiva, isso aqui vai estar quase tudo vermelho. Isso significa que a quantidade de aporte que você faz é muito menor do que a quantidade de proventos que você recebe. Isso aqui mostra a maturidade da sua carteira. É bem legal essa informação. Bora para a aba Proventos. Em Proventos, a gente tem uma informação mais visual dos proventos da sua carteira. Nesse primeiro gráfico, nós temos os proventos totais por ativo, quanto que eu já recebi de cada ativo. Nesse de cá, eu tenho os proventos mensais, só que aqui eu tenho os valores por mês. E o ideal é que isso aqui esteja sempre crescendo, né? Isso significa que a minha carteira está cada vez me pagando mais, eu estou aumentando a minha renda passiva. Aqui eu tenho o dividend yield por ativo. De cá eu tenho o PL, que é essa linha vermelha, é o preço sobre lucro, e o ROI. Do lado de cá eu tenho a performance da carteira como um todo. E eu comparo essa minha carteira com alguns indicadores. Eu tenho o IBOV, CDI e IPCA. A linha verde é a minha carteira. A gente nota que ela deu uma caída, mas já passou o IPCA, já passou o CDI e está indo aqui junto com o IBOV e eu espero que ela passe o IBOV. Essa parte aqui é com os proventos. Isso significa que eu recebo o provento e eu reinvisto nessa carteira. E essa parte aqui é sem os proventos. Significa que eu recebo os proventos e uso esses proventos. Gasto, por exemplo. Esse aqui sempre vai ser menor do que esse aqui. Ok? Visualmente eu consigo ter um retrato bem interessante da minha carteira. Bora para outra aba, precificação. Essa aba aqui eu não vou explicar nesse vídeo, porque eu tenho um outro vídeo que eu fiz uma explicação extensa sobre isso aqui. Tá aqui no card. Veja nesse vídeo como configurar e analisar essa aba aqui. O resumo dela é que você tem as precificações, os preços justos pelo Bazin e pelo Graham, o método original do Graham e o método de crescimento adaptado para o Brasil. Dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Bora para a próxima aba. Simulador Valuation. Nessa aba eu consigo fazer a simulação dos meus aportes. Observa que a cor aqui agora é um pouco diferente. Como eu estou fazendo simulação de aporte, eu quero enxergar
o risco. Olha só, verde, verde, amarelo. Minha configuração, verde, verde, amarelo, vermelho, muito vermelho. Ok? Então, aqui ela está seguindo a noção de risco que eu estabeleci lá, do mais baixo para o mais alto. Eu tenho o preço, que é o preço da cotação hoje, o preço médio que eu tenho investido, a quantidade de ações que eu tenho, o valor que eu investi, o valor atual, que é o valor da cotação de tudo que eu já investi, valendo hoje, quanto por cento de Itaúsa eu tenho em relação à minha carteira toda, 14,35, o preço teto, que eu coloquei lá na aba configuração, o preço justo, que eu também coloquei na aba configuração, e aqui ele me dá a margem. Ele me diz pelas cores, se estiver quanto mais verde, mais margem, quanto mais vermelho, menos margem. Então aqui já faz a continha. Se tiver verde, eu tenho espaço para fazer aporte. Se já tiver vermelho, aqui eu já ultrapassei o preço da margem. Quer ver? Olha só, aqui o preço é 13,85, mas meu preço teto está 15, então ainda falta para chegar aqui, que está calculando aqui que é 7,67. No caso aqui da End é 48,52, mas o meu preço teto está 48, então eu já passei um pouquinho. Posso aportar? Posso, mas eu tenho um indicativo aqui que eu tenho mais espaço em outras ações, somente para isso, é para dar uma orientação visual mais rápida para a gente. Desse lado aqui são os aportes, especificamente. Nessa parte amarela, lembra que eu só digito nas coisas que estão em amarelo. Vamos colocar 20 mil. 1, 2, 3. Quando eu coloco 20 mil, ele me diz o seguinte: olha, para fazer a alocação fracionária, você fazer compra de ativos, de ações em lote fracionário, você aporta isso aqui, por exemplo, 311, 39, 19, 136 e assim por diante, seguindo a lógica do meu risco e do meu aporte. E aqui estão os valores. Se você olhar isso aqui, a soma disso dá 20 mil, que é o que eu falei que estava disponível para eu aplicar. Ok. Tem gente que não gosta de aplicar fracionário, que é o meu caso. Eu gosto de comprar lote completo. Ele só vai calcular quando der lote completo para eu comprar. Nesse caso aqui, pela minha alocação, eu deveria colocar 300 em Itaúsa, 100 em Prio, 100 em Petro e 300 em Tietê11. Beleza, se eu quiser, eu venho, copio e colo aqui. Ele já faz as contas de quanto é que eu estou alocando, já reflete na minha alocação final e já mede como eu estou na minha alocação aqui. Aqui é o ideal que eu deveria ter. Aqui, se está em vermelho, diferença em pontos percentuais, é porque eu já passei do ponto que eu defini de alocação. E quando está verde, é porque ainda falta chegar. No caso dessa parte aqui de balanceamento, como eu já passei, ele me sugere, a planilha me sugere que eu deveria vender algumas ações. Aqui eu deveria comprar, aqui eu deveria vender, comprar, para chegar no ideal, que seria isso aqui, que na verdade seria essa quantidade de valor que daria a minha alocação ideal. Do lado de cá, a planilha te mostra as suas carteiras e como é que elas estão, cada uma delas individualmente, ok? Essa aba aqui é a Simulador Valuation. Por quê? Porque eu considero, na configuração aqui,
eu tenho a alocação por valuation e a alocação por risco. A alocação por valuation, ela leva em consideração o preço justo e o preço teto que eu ou calculei ou copiei de uma casa de análise. A alocação por risco, ela faz uma conta baseada no nível de risco que eu defini para cada um com o perfil da carteira. Notem que os percentuais são diferentes, ok? Por isso, tem a aba Simulador Valuation e Simulador Risco. A aba Simulador Risco, ela possui a mesma lógica, exatamente a mesma lógica do Simulador Valuation que a gente acabou de ver. É a mesma coisa. O que vai variar é a alocação ideal, que aqui é uma alocação ideal baseada em risco e aqui é uma alocação baseada no valuation. E é isso, pessoal. Essa planilha me ajuda bastante, eu utilizo muito, eu acho que vai ajudar vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like, assina o canal, aperta o sininho de notificações que quando eu colocar mais algum trabalho você vai ser avisado. E se você gostou muito desse trabalho e quiser fazer uma doação, tem um link aí embaixo também. Se você quiser fazer uma doação para motivar o meu trabalho, isso aí também ajuda bastante. Espero que vocês façam bom uso dessa planilha, invistam conscientemente e não se esqueçam nunca, estude bastante. Estudar nunca é demais. Bons investimentos e um abraço.